Sejam muito bem-vindos, meus caros, e eu no dia de hoje trago um tema um bocadinho mais sensível. Aproveito desde já para deixar as condolências aos familiares e amigos do Manu, que infelizmente foi um rapaz assassinado em Braga na sequência de um acontecimento que eu vou relatar já de seguida, e eu gostava de falar um bocadinho sobre um artigo que foi escrito pela tão conhecida comentadora Maria Castelo Branco e deixar aqui algumas notas sobre a falta de vergonha que muitas vezes estas pessoas têm para escrever determinados assuntos. O vídeo vai ser sobre um tema um bocadinho mais complicado, como sabem, e portanto vamos falar aqui um bocadinho sobre este artigo que foi escrito. Vamos ler aqui esta parte porque o artigo é para assinantes do Expresso. Obviamente que não sou assinante do Expresso, não serei, portanto vamos ler aqui um bocadinho este artigo e fazer aqui uns breves comentários. Ora, Maria Castelo Branco escreve: Manuel tinha 19 anos, viu rapazes a tentar adulterar a bebida de duas raparigas. Avisou segurança, foi esfaqueado até à morte. O que o matou não foi só uma faca, foi uma cultura de masculinidade que gera silêncio, cumplicidade e raiva. Não é apenas a violência contra as mulheres que cresce, é o castigo para quem a tenta deter. Eu, antes de passar à segunda parte, gostava de deixar aqui algumas notas sobre a hipocrisia de Maria Castelo Branco. Sobre este tema, Maria Castelo Branco é uma hipócrita. Sobre a defesa dos direitos das mulheres, Maria Castelo Branco é uma hipócrita, e sobre tantas outras que fazem um percurso similar com ela do ponto de vista ideológico e político. A Maria Castelo Branco é incapaz de falar sobre, por exemplo, antes de falar deste caso em específico, eu trago aqui notas concretas sobre o assunto, mas a Maria Castelo Branco é incapaz de falar sobre as no-go zones na Europa e as culturas propagadas que são anti-direitos das mulheres na Europa por causa da imigração. É preciso relembrar que este rapaz foi morto por um grupo de brasileiros que vieram do seu país fazer criminalidade para o nosso. Mas isso Maria Castelo Branco não lhe apetece lembrar. Portanto, os crimes são cometidos por imigrantes, pessoas que estão cá a mais, que não deveriam cá estar. Eu não sei se estes senhores tinham cadastro, se não. Mas o que é facto é que continuamos a ver casos sucessivos que estas pessoas dizem que são casos isolados de crimes cometidos por imigrantes e que são ignorados ou porque têm a nacionalidade portuguesa que lhes é atribuída ao fim de 5 anos, ou simplesmente porque são imigrantes e porque é um caso isolado e porque só representam determinada pontuação da criminalidade ou determinada pontuação da população prisional. A Maria Castelo Branco devia ter a noção e deveria ter a vergonha na cara por escrever uma coisa destas, porque o rapaz não foi morto porque os outros foram muito masculinos, os que o mataram. O rapaz foi morto porque teve um ato de masculinidade. O ato de masculinidade foi castigado. A masculinidade foi castigada naquela noite. Não foi impedida, não foi... Reparem, quem praticou o ato de masculinidade foi o Manu. Não foram os brasileiros que mataram o rapaz que praticaram um ato de masculinidade excessiva. O Manu teve um ato de masculinidade. E a Maria Castelo Branco sabe o que é que falta de masculinidade teria gerado nessa noite? Pessoas a assobiarem para o ar e ignorarem o que se passou. O Manu teve um ato de masculinidade. O Manu foi masculino, foi homem. Olhou para os problemas, enfrentou-os de frente e avisou segurança. E infelizmente, e lamento imenso pela sua família e pelos seus amigos, pagou com a própria vida o ato de masculinidade. Portanto, o que foi castigado é a masculinidade. Não é o oposto. Não é a masculinidade que está a castigar a decência, é a masculinidade que incentiva a decência. E ele pagou com a própria vida um ato de masculinidade. E a Maria Castelo Branco deveria ter vergonha na cara de escrever uma coisa destas. Eu tenho aqui mais algumas notas, mas já lá vamos só ler aqui a segunda imagem, porque mais uma vez digo, isto é apenas uma parte. Eu, como não sou assinante do Expresso, não posso fazer comentários na íntegra, mas o que temos é, a cultura do abuso está em todo o lado, e cada vez que alguém se atreve a interrompê-la, como o Manuel, o sistema reage com silêncio, ridicularização e violência, porque se sente ameaçado. É um universo alimentado pelo medo de deixar de estar no centro, pela confusão de quem já não sabe como ser homem sem ser superior. E portanto, Maria Castelo Branco, à semelhança de todos os marxistas, em vez de apontar alguns problemas concretos e em vez de apontar algumas medidas concretas para se resolver um problema que é grave em Portugal, continua a insistir na lógica do sistema patriarcal que é muito mau para as mulheres e que é muito opressor. E reparem, eu não sou a favor da ordem liberal. Acho muito bem que as mulheres participem politicamente e tudo mais, mas a ordem liberal gera a erosão dos costumes e a erosão da decência. E portanto, quando se diz a uma pessoa qualquer que pode fazer tudo aquilo que lhe dá na real gana, temos consequências para pessoas que não se sabem dominar. E portanto, o autodomínio deve ser prezado em sociedade, e nós não prezarmos em sociedade o autodomínio tem resultados nefastos para aquilo que é a nossa convivência. Quando uma sociedade não preza o autodomínio como uma virtude essencial para a nossa convivência, que é a sociedade liberal nesse aspecto, quando a sociedade liberal, no caso em específico, não preza o autodomínio como uma virtude, acabamos com casos dramáticos como este. E portanto, isto é um problema
de uma sociedade defendida pela Maria Castelo Branco também. E que o Manu teve um ato de coragem, e ainda bem que lá estava o Manu para defender raparigas completamente indefesas, que se calhar não tinham forma, obviamente, de se defender, porque se não vissem a bebida a ser minada, como se diz de um modo geral, a ser colocada qualquer coisa, não sei, uma droga qualquer, poderiam ter problemas sérios e poderiam acabar numa situação de abuso sexual e de violência sexual. E ainda bem que o Manu esteve lá para as defender. E sabem o que é que se tem defendido, ao contrário do que a Maria Castelo Branco e os partidos que esta rapariga defende? O que se tem defendido é o aumento de penas para esta gente. São as deportações que têm que ser feitas quando os crimes são cometidos por estrangeiros. Aumento de penas mais severas, para que estas pessoas percebam que cometer um crime não compensa. E como a justiça não funciona em Portugal e somos demasiado levianos com determinadas penas, há pessoas completamente incapazes de raciocinar de forma racional que acabam por cometer crimes porque apercebem-se que o crime até compensa. Nada funciona em Portugal. As penas são leves, não são aplicadas e depois vemos-nos nesta situação. Sou contra, sim senhora, acho muito bem que se defendam as mulheres, mas a defesa da mulher é um instinto masculino. E se a Maria Castelo Branco quiser retirar o instinto masculino de cima da mesa, nessa noite em específico, teria tido o Manu a assobiar para o lado e a ver a situação a acontecer e a não agir. Portanto, a masculinidade foi o ato do Manu. Não foi o ato das pessoas que assassinaram o rapaz. As pessoas que assassinaram o rapaz foram anti-masculinos. Subverteram a masculinidade. Isso sim foi o que foi feito por essas pessoas. O ato de masculinidade foi de quem pagou com a própria vida. E que lamento imenso que a família tenha que passar por uma situação destas. É a sociedade da libertinagem defendida pelos liberais. A falta de masculinidade, no fundo, no meu entender, é o problema. Não é o excesso dela. É a falta de masculinidade. Essa é que é a questão. A falta de masculinidade é o problema. Porque a masculinidade tem um instinto de defesa da mulher, de proteção. Esta situação que deixou de ser incentivada pelas sociedades liberais, em que fica cada um para o seu lado, em que ninguém quer saber do sentido de comunidade, em que os outros são apenas pessoas que estão, da mesma forma que nós, a procurar um objetivo material que nada tem a ver com nada espiritual, não há o prezar do autodomínio, não há o prezar de nada, e depois temos estas situações dramáticas. Agora, a culpa não é da masculinidade. A Maria Castelo Branco tem, efetivamente, é que ganhar vergonha na cara sobre esta situação. E eu pergunto, até para terminar, se a Maria Castelo Branco não está disposta a falar sobre a imigração e sobre o quão nefasta pode ser a imigração para a cultura ocidental, por exemplo, eu gostava de perceber o que é que a Maria Castelo Branco terá a dizer sobre, por exemplo, partidos defendidos por esta senhora, pelos vistos, do ponto de vista social, não sei que partido é que é Maria Castelo Branco, mas por acaso também não me interessa, partidos defendidos por esta senhora que neste momento no Parlamento Europeu votaram contra a condenação da Sharia porque consideraram que a Sharia não era um problema europeu. E, portanto, quando consideramos que uma das coisas mais nefastas para a defesa dos direitos das mulheres não é um problema europeu, bom, então aqui temos um problema, porque as minorias são sempre as defendidas. E aqui ignoramos o facto destes rapazes que tiveram este ato hediondo com o Manu serem brasileiros. Ignoramos isso completamente. Não há um pio nas notícias. Já li por aí uma notícia que dizia que rapaz foi assassinado com facas. Rapaz foi assassinado com facas? Mas as facas matam sozinhas? As facas matam pessoas? É isso que me estão a dizer? Os brasileiros, no caso em específico, mataram as pessoas. Porque nós sabemos que é o Manu, sabemos que ele está no 12º ano, que tem 19 anos, que estava a beber uns copos com os amigos, numa circunstância de partilha, de ali um momento de amizade, de adolescentes, como é normal na idade, e sabemos tudo sobre o rapaz, sabemos bola sobre os criminosos. E isto é a cultura de defesa das minorias. E, portanto, eu acho sinceramente que a Maria Castelo Branco deveria efetivamente lavar a boca quando fala da masculinidade. Porque a falta de masculinidade é o problema da sociedade ocidental. Temos uma crise de masculinidade neste momento, em que vocês dizem que a masculinidade é um conceito abstrato, é uma coisa construída socialmente, que não tem nada a ver com papéis que têm que ser tomados e que estão de acordo com a nossa biologia, como é o instinto da defesa, etc. E, portanto, quando nós dizemos que isto são tudo conceitos abstratos e sociais, nós retiramos a masculinidade de cima da mesa, exatamente como retiramos o lado oposto da moeda, que é o lado feminino das mulheres. E, portanto, quando retiramos estes dois lados da moeda, temos efetivamente uma sociedade destas, uma sociedade em que isto é aceitável, uma sociedade em que estes senhores vão andar à solta, não sabemos a nacionalidade e, se for preciso, comprem uma pena completamente leviana. Não viram o que é que se tem passado nos últimos casos, em que o polícia, inclusive, é que esteve envolvido com a situação na Cova da Moura, arrisca-se a 18 anos de prisão, olha lá o que é, mas quando tivemos um membro da comunidade cigana que teve um assassinato e que ainda foi premiado pela família, teve uma diminuição da pena. E depois admirem-se.
isso que estas coisas acontecem. Vocês é que geram um sentimento de impunidade na sociedade. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Mais uma vez digo, deixo as minhas condolências à família, aos amigos, que o rapaz foi um herói naquela noite e lamento que tenha sido o decorrer da situação, que é dramático e nunca deveria ter acontecido. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.